Olá, irmãos, graça e paz. A gente está aqui hoje, sexta-feira, quase véspera de Natal. Amanhã, dia 24, onde todo mundo vai se reunir com a família para poder viver esse momento de Natal, celebrar, ter aquela bela ceia de Natal. E que bom que o Senhor nos dê essa oportunidade de poder viver mais esse momento na nossa vida. Eu quero, como eu disse, continuar pensando sobre esse período natalino. E por muitas vezes a gente pensa sobre o momento do Natal, o nascimento de Jesus, a vinda do Messias, do Salvador, aquele que foi enviado por Deus para trazer salvação para a nossa vida. Mas eu acredito que é interessante a gente pensar também sobre o que aconteceu antes da vinda de Jesus, Como assim? Como saber o que se passou? Veja, existe um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e ele faz algumas recomendações, na verdade, fazendo algumas recomendações, ele pede aos irmãos que tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus. E nisso ele começa a descrever um pouquinho exatamente sobre esse momento antes de Jesus vir ao mundo. E como é que ele descreve? Veja, abra comigo sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. A gente vai ler o texto que diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estamos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, a gente começa vendo aqui exatamente algumas características sobre Deus que Paulo traz nesse texto, nessa recomendação. E a primeira característica dela é que o nosso Deus é um Deus que se humilha. Veja, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o fato de Deus ter se encarnado, ter se tornado homem, que é isso que a gente celebra no Natal, o nascimento de Jesus, o advindo crístico, ou seja, a vinda de Deus sobre a humanidade. A gente entende que essa atitude já é uma atitude de humildade do próprio Deus. Como Paulo descreve, que se esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de homem. Imagine aqui comigo, Deus, soberano, se esvazia, se torna homem, assume um corpo carnal, que a carne traz essa ideia de fragilidade, de finitude, de algo que é passageiro, efêmero. Todos nós temos esse conceito. E aí o próprio Deus se faz homem, ou seja, se humilha, é colocado numa condição que está abaixo da sua. E esse Deus, além de se humilhar, ele se demonstra também obediente. Ele obedece uma ordem, e aí a gente pensando na pessoa de Jesus, obedece a ordem do Pai, com um único propósito fim: vir até o mundo para cumprir o propósito de salvação de Deus para a humanidade. Que coisa tão linda a gente pensar sobre isso. O que Deus fez por nós, o que Deus faz na nossa vida, o que o Senhor continua fazendo por nós todos os dias. Porque a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não foi somente um momento pontual na história. Reverbera e tem sentido, tem resultado nas nossas vidas até hoje. Por isso Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Além disso, depois de ter se humilhado e ser obediente, ele também morreu. E veja quantas coisas aconteceram na vida de Jesus e o que o Natal representa para a gente. O Natal não é só presente, ceia, grandes comidas, fartas mesas, mas é também um momento de reflexão sobre o que Deus fez por nós, o que Deus fez na nossa vida, o que levou com que tudo isso aqui acontecesse. Um Deus que se humilhou, um Deus que se esvaziou, que foi obediente simplesmente por amor
a todos nós. E o incrível de tudo é que o nosso Deus é um Deus justo, um Deus que age com justiça, até mesmo na relação entre si, quando se fala da Trindade, do Pai, Filho ali, o mesmo Deus que se humilhou, o mesmo Deus que desceu, o mesmo Deus que se fez homem, foi o Deus que foi exaltado, foi o Deus que foi glorificado, como o texto diz aqui, pela sua obediência, pela sua humildade, ele foi exaltado e foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse, como Salvador. Tudo isso para a glória de Deus. Irmãos, o Natal é muito mais do que simplesmente uma data. O Natal é o grande acontecimento, é o grande ato de Deus que foi demonstrado por nós. Como a gente não entender o que Deus faz na nossa vida? Como a gente não ser grato a Deus por isso? Como a gente não perceber as ações de Deus na nossa vida? Da mesma forma que Deus agiu enviando o seu Filho, ou pensando na perspectiva do Deus triuno aqui, ele mesmo assumindo a posição de servo, assumindo a posição humana simplesmente por amor a nós. Tudo isso nos desperta a perceber a forma como Deus age na nossa vida. Deus age com humildade apesar de ser Deus. Deus age com obediência apesar de ser Deus. Deus age com justiça. Deus age para a sua glória. E nós, onde ficamos, onde nos encaixamos nesse lugar, Deus age assim com todos nós, irmãos. Cabe a gente agora ser grato e seguir o exemplo de Paulo, a orientação de Paulo. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Quem dirá a gente, irmãos? Não somos Deus. Não devemos nos apegar a nada que seja diferente da nossa natureza. Como criatura, devemos adorar o Criador. Como criatura, devemos glorificar o Criador. Ser grato a Ele por tudo. Por isso, o sentimento ou a palavra, a reflexão de hoje. Seja grato a Deus. Tenha o mesmo sentimento de Jesus. Se esvazie. Viva, queira viver constantemente segundo a vontade de Deus, para que você, na verdade, desfrute da recompensa que Deus já garantiu para você, a salvação. Nosso Deus é um Deus de paz, nosso Deus é um Deus de amor, de justiça, de graça e de bondade. Por isso, tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Deus te abençoe. Quero te convidar a orar nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que não se apega, Deus, àquilo que não faz parte dos propósitos do Senhor. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor não se apegou à sua própria divindade, mas antes se humilhou, foi obediente, Deus. Por isso a gente hoje celebra o Natal, porque o Senhor veio ao mundo com um propósito, trazer a salvação da nossa vida. Então, louvamos ao Senhor e te agradecemos por isso, Pai. Quero colocar diante do Senhor cada irmão que nos ouve aqui nesse momento. Quero colocar diante do Senhor esse nosso dia. Derrama a Tua graça sobre a nossa vida, Deus. Que o Teu amor constante seja derramado sobre nós. Nos faça entender, ó Deus, o que esse momento natalino significa para a nossa vida como cristão, significa para nós como servos do Senhor. Que o Teu exemplo todos os dias, que a Tua graça, que a Tua misericórdia desafia todos nós a sermos melhor na nossa relação com o Senhor. Nos ajude, que o Senhor derrame a Tua graça sobre a nossa vida. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até amanhã. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar
sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandono